Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Antes de mais nada, mostre seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos conteúdos. Hoje a leitura integral da Resolução do Conselho Federal de Biologia número 5, que trata do Código de Processo Disciplinar. Bons estudos! Resolução do Conselho Federal de Biologia número 5, de 8 de março de 2002, aprova o Código de Processo Disciplinar. Código de Processo Disciplinar, capítulo 1, Introdução, artigo 1º. A apuração de infrações disciplinares ou éticas no exercício da profissão, inclusive de cargo eletivo, praticadas por biólogo, equiparando-se a estes as pessoas jurídicas regularmente inscritas nos Conselhos Regionais de Biologia, será realizada através de processo administrativo, regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, contraditório, ampla defesa, economia processual e celeridade, regulamentado pelo presente Código de Processo Disciplinar. Artigo 2º. Aos Conselhos Regionais de Biologia compete conhecer, processar e julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas na Lei nº 6.684 de 79 e do Decreto nº 88.438 de 83 e no Código de Ética do Profissional Biólogo. Parágrafo 1º. Compete ao plenário dos Conselhos Regionais de Biologia instaurar, de ofício, processo competente sobre ato ou matéria que considere passível de configurar infração a preceito ou norma de ética profissional ou disciplinar. Parágrafo 2º. Compete ao presidente do Conselho Regional de Biologia ser o mediador e conciliador nas questões que envolvam dúvidas ou controvérsias entre biólogos. Parágrafo 3º. Compete ao Conselho Federal de Biologia apreciar e julgar os recursos de penalidades impostas pelos Conselhos Regionais de Biologia. Capítulo 2. Dos procedimentos. Artigo 3º. O processo administrativo envolve as seguintes fases. 1. Instauração. 2. Inquérito administrativo. 3. Julgamento. Artigo 4º. O prazo para a conclusão do inquérito administrativo não excederá 90 dias corridos, contados da data da ciência do acusado, admitida sua prorrogação, por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Seção 1 da instauração. Artigo 5º. O processo administrativo será instaurado mediante 1. Representação dos interessados. 2. Auto de infração. 3. De ofício, por determinação do plenário. Parágrafo único. As representações dos interessados somente serão recebidas por escrito quando assinadas, declinada a qualificação do denunciante e acompanhadas da indicação dos elementos comprobatórios do alegado. Artigo 6º. O presidente do Conselho Regional de Biologia, ocorrendo alguma das hipóteses mencionadas no artigo antecedente, determinará à Secretaria que instaure o processo e o encaminhe à Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional. Parágrafo 1º. Verificando o presidente do Conselho Regional de Biologia a ausência dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 5º, encaminhará ao plenário seu relatório devidamente fundamentado para a decisão. Parágrafo 2º. O processo administrativo será organizado em autos próprios, numerando-se e rubricando-se as folhas em ordem cronológica. Seção 2. Do inquérito administrativo. Artigo 7º. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, sendo assegurada ao acusado a ampla defesa. Artigo 8º. Ao acusado será dada ciência da instauração do processo administrativo por carta registrada com AR, aviso do recebimento, para, querendo, vir acompanhar seu andamento e apresentar defesa escrita no prazo improrrogável de 30 dias corridos a contar da data do recebimento do aviso. Parágrafo 1º. Estando o acusado em local incerto ou não sabido, será admitida a citação por edital, publicado em jornal de grande circulação, preferencialmente no município de seu último domicílio conhecido. Parágrafo 2º. A citação deverá conter a. O nome das partes e suas qualificações. b. A finalidade do mandado, com cópia do documento ou ordem que deu início ao processo administrativo. c. No caso de representação, cópia dos documentos que a acompanhar. D. O prazo para a defesa com os ônus decorrentes da sua não apresentação, quais sejam da revelia e da confissão. Parágrafo 3º.
Os prazos serão contados da juntada ao processo, devidamente certificada, do aviso de recebimento cumprido. Parágrafo 4º. No caso de 2 ou mais acusados, os prazos serão contados da juntada do último aviso de recebimento cumprido. Artigo 9º. Será considerado rével o acusado que não apresentar sua defesa escrita no prazo deste regulamento, sujeitando-se à preclusão do direito de produzir provas e à confissão da matéria de fato. Parágrafo único. Ao rével é assegurado o direito de intervir no processo, recebendo-o, entretanto, no estado em que se encontrar. Artigo 10. É assegurado ao acusado fazer-se representar por procurador que deverá apresentar seu instrumento de mandato junto com a defesa. Parágrafo único. Citado por edital ou configurada a revelia e a confissão, será designado um defensor dativo, que poderá ser um advogado ou estagiário regularmente inscrito na OAB ou um biólogo com inscrição regular, exceto os conselheiros. Artigo 11. Será admitida a defesa através de carta registrada, endereçada à COFEP do Conselho Regional de Biologia, que deverá ser postada com aviso de recebimento no mesmo prazo de 30 dias corridos previsto no artigo 8º. Parágrafo único. Ao acusado ou a seu defensor é assegurado acesso aos autos pelo prazo de 15 dias corridos a contar da data do recebimento de aviso da instauração do processo administrativo. Artigo 12. Na fase de inquérito administrativo, poder-se-ão promover as diligências necessárias por pedido do acusado ou por determinação da COFEP. Parágrafo único. Não serão realizadas diligências manifestamente impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Artigo 13. A COFEP tomará o depoimento do acusado e, havendo testemunhas, serão observados os procedimentos previstos no artigo 14, onde cabíveis. Parágrafo 1º. Será lícito ao acusado, se domiciliado fora do município onde funciona a sede do Conselho Regional de Biologia, prestar suas informações por escrito, no prazo de 10 dias corridos contados do recebimento da intimação. Parágrafo 2º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente. Artigo 14. Os depoimentos das testemunhas serão prestados oralmente e reduzidos a termo, não sendo lícito trazê-los por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios, será procedida a acareação entre os depoentes. Parágrafo 3º. O não comparecimento de testemunha, sem justificativa e após intimada pela segunda vez, não obsta o prosseguimento do inquérito, devolvendo o ônus da prova àquele que a indicou. Parágrafo 4º. O não comparecimento injustificado de testemunha regularmente intimada, na forma do parágrafo anterior, se biólogo regularmente inscrito, importará na aplicação sumária da pena de advertência. Parágrafo 5º. Se a testemunha for indicada pelo acusado, este diligenciará seu comparecimento perante a COFEP. Parágrafo 6º. Será lícito, a critério da comissão, se a testemunha for domiciliada fora do município onde funciona a sede do Conselho de Biologia, prestar suas informações por escrito, fazendo a remessa por via postal registrada com aviso de recebimento. Artigo 15. Encerrado o último ato do inquérito, a coordenação da COFEP intimará o acusado ou seu defensor por via postal registrada com aviso de recebimento para apresentar suas razões finais no prazo de 10 dias corridos a contar da data do recebimento da intimação, podendo ter vista do processo. Artigo 16. Instruído o processo administrativo, a COFEP o distribuirá a um membro da comissão que apresentará relatório escrito dirigido ao plenário do Conselho de Biologia dentro de 15 dias corridos a contar da data da distribuição do processo. Artigo 17. São requisitos essenciais do relatório: 1. A identificação do acusado. 2. A exposição sucinta da acusação e da defesa. 3. A indicação dos motivos em que se fundamentar a decisão. 4. A indicação dos artigos de lei ou de regulamento aplicados. 5. A decisão, com a sugestão da penalidade a ser aplicada dentre aquelas previstas no Código de Ética do Profissional Biólogo e demais previstas na legislação aplicável. Parágrafo único. O relatório sempre será conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do biólogo. Artigo 18. O relatório tem caráter sigiloso
devendo ser entregue ao presidente do Conselho Regional de Biologia. Seção 3. Do julgamento. Artigo 19. O julgamento do processo ocorrerá na primeira reunião do plenário do Conselho Regional de Biologia e imediatamente após o recebimento do relatório. Parágrafo 1º. A votação do relatório não poderá ser adiada, salvo motivo de inexcusável relevância. Parágrafo 2º. O pedido de vista por conselheiro só será permitido antes do início da votação. Parágrafo 3º. O conselheiro do Conselho Regional de Biologia que solicitar vistas ao processo deverá devolvê-lo ao Conselho Regional de Biologia com seu parecer no prazo de até 15 dias corridos antes da próxima plenária. Artigo 20. O relatório será lido pelo relator e, em seguida, proceder-se-á à votação. Parágrafo único. O relatório será aprovado ou rejeitado por maioria simples dos presentes. Artigo 21. Concluindo o plenário pela responsabilidade do biólogo, o presidente do Conselho Regional de Biologia dará ciência ao acusado da decisão por meio de carta registrada com o respectivo aviso de recebimento, juntado aos autos com a devida certificação da juntada, que terá o prazo de 30 dias corridos do aviso de recebimento para apresentar recurso. Parágrafo único. O recurso será apresentado ao presidente do Conselho Regional, que mandará autuá-lo e o encaminhará mediante expedição de ofício ao Conselho Federal de Biologia. Artigo 22. Concluindo o plenário do Conselho Regional de Biologia pela inocência do acusado, a ele será dada ciência da decisão por meio de carta registrada com o respectivo aviso de recebimento juntado aos autos, com a devida certificação da juntada, sendo o processo arquivado. Artigo 23. No caso de imposição de penalidade disciplinar de suspensão do exercício profissional ou cancelamento do registro profissional do biólogo, os autos serão remetidos, obrigatoriamente e ex officio, ao Conselho Federal de Biologia para a revisão da decisão. Artigo 24. Transcorrido o prazo para o recurso sem manifestação da parte, o Conselho Regional de Biologia, através de seu presidente, aplicará a penalidade imposta ao infrator. Capítulo 3. Dos impedimentos. Artigo 25. Serão considerados impedimentos de participarem do julgamento do processo. A. O representante, o representado e seus parentes até o 3º grau. B. As testemunhas. C. Amigos íntimos ou inimigos do representante ou do representado. D. Aquele que manifestar interesse na solução do processo em favor de uma das partes. Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos membros da COFEP. Artigo 26. O pedido de impedimento poderá ser formulado em qualquer fase processual. Parágrafo único. O relator do processo poderá declarar-se impedido, devendo seu substituto ser indicado no prazo de até 5 dias corridos após a declaração do impedimento. Capítulo 4. Disposições gerais. Artigo 27. Quando a infração disciplinar estiver capitulada como crime ou contravenção penal, uma cópia do processo administrativo será remetida ao Ministério Público ou outra autoridade competente. Artigo 28. O processo administrativo deverá ser revisto, em qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se observarem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Artigo 29. A inobservância, pela COFEP ou pelo Conselho Regional de Biologia, de qualquer dos prazos previstos neste regulamento, não acarretam nulidade do processo. Artigo 30. Em qualquer caso, sendo possível a regularização da situação, inclusive com o ressarcimento pelos biólogos acusados dos prejuízos eventualmente causados a terceiros, o processo administrativo será extinto, remetendo-o ao arquivo. Artigo 31. Este Código entra em vigor na data de sua publicação. Eu encerro neste momento a leitura integral da Resolução número 5 do Conselho Federal de Biologia, que trata do Código de Processo Disciplinar. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, não esquece, deixa seu like. Mostre o seu apoio inscrevendo-se no canal e ativando as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Se você quiser me pagar um cafezinho, descubra como se tornar membro do canal e apoiar esta iniciativa. É bem mais fácil do que você imagina. Deixe nos comentários críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.